Hello, this video is done in Portuguese, and it's all about encourage people to read. We're looking at Crime and Punishment by Dostoevsky. This book here. Proper interested in it? I've put English subtitles on in case you, if you are not a Portuguese speaker, fancy hearing a bit of what I've got to say. As always, a pleasure to have you here. Então, a obra que vai ser discutida aqui, não discutida, mas falada até de uma forma bem superficial, é Crime e Castigo de Dostoiévski. Eu vou começar aí a minha, entre aspas, análise com uma citação do próprio livro, que foi a primeira citação, antes mesmo dele matar a agiota, mas que já preparou o terreno para isso, que eu achei genial. Então, é verdade que as pessoas que são levadas para a execução se aferram em pensamento a todos os objetos que estão pelo caminho. Essa frase, na minha interpretação, ela me levou a refletir que sempre quando você faz alguma coisa errada ou alguma coisa que está fora dos planos, você se arrepende de certa forma, você pensa em tudo que você fez, de uma maneira bem simples assim, para não ficar tão confuso. Eu penso da seguinte maneira: pensa que você tá com a sua mãe, sua família, e sua mãe te pede um copo d'água. E você, sem querer, você deixa o copo cair no chão, quebrando o copo. Até você falar com sua mãe, vai ser um inferno na sua cabeça. Você vai ficar horas, assim, entre aspas, né? Horas porque é uma questão relativa, pensando no que você fez ou no que pode acontecer com você. E é justamente isso que eu pensei na hora que eu fui falar sobre o vídeo, né? Falar no vídeo. Então, eu vou começar a falar aqui um pouco mais sobre a narrativa em si, vou explicar a história, vou falar da forma que eu interpretei um livro, porque isso é importante para mim também, porque eu vejo que eu preciso ler e interpretar bem o que eu li. Então eu fiz esse vídeo como uma forma de saber se eu realmente sei o que eu li. Então, sem mais delongas, Crime e Castigo. Bom, essa frase resume o núcleo de Crime e Castigo. Desde o início, Dostoiévski não se limita a narrar um crime, mas apresenta um verdadeiro centro do romance, o castigo interior, que começa no exato momento em que uma ideia, ao ser colocada em prática, passa a destruir aquele que a concebeu. A narrativa gira em torno de Raskolnikov, um ex-estudante pobre e isolado que desenvolve a teoria do homem extraordinário. Segundo essa tese, haveria indivíduos situados acima da moral comum, autorizados a transgredir leis em nome de um suposto bem maior. Munido desse raciocínio, ele planeja assassinar uma velha Jota, assim como eu disse no início do vídeo, a quem enxerga como um mal social, acreditando que sua morte poderia beneficiar muitas pessoas. Assim, Raskolnikov não se vê como um criminoso, mas sim como alguém que realiza um ato moralmente justificável. No entanto, ao executar o plano, ele acaba assassinando também a irmã da Jota, uma inocente. O fato de o crime ocorrer relativamente cedo na obra, se não me esqueço, acho que foi por volta da 100ª página, a obra revela que o foco do romance não está no assassinato em si, mas sim nas consequências psicológicas e morais desse ato, que é onde se constrói todo o resto da história. A partir desse momento, Raskolnikov passa a sofrer com febres, delírios e crises constantes, sinais de um castigo que não é imposto pelas autoridades, mas nasce dentro dele mesmo. Sua mente o tortura, o consome e o conduz a uma lenta degradação física e mental. Durante essa trajetória, Raskolnikov conta com a presença de Razumikin, seu amigo fiel, que representa um vínculo com a vida, com a solidariedade e com a possibilidade de convivência humana. Outro personagem fundamental é Petrovich, um investigador que se distancia do perfil tradicional ao conduzir sua investigação de forma psicológica, por meio de diálogos sutis e contradições cuidadosamente exploradas. Petrovich
desmonta a teoria do homem extraordinário e intensifica o colapso interior do protagonista. Mais adiante, tomado pela culpa e pelo desespero, Raskolnikov se confessa a Sônia, uma jovem prostituta profundamente devota. Sônia simboliza a fé, a umidade e a possibilidade de redenção. Mesmo que em condição social degradante, ela mantém a capacidade de amar e de acreditar. Sua presença revela o fracasso definitivo da teoria do homem extraordinário, mostrando que nenhuma ideia é capaz de resistir ao peso da consciência humana. A pressão da obra atinge seu auge na parte 6, onde Svidrigailov, desculpa pelos nomes, é realmente bem difícil para mim, um dos parceiros de investigador do Petrovich, ao ouvir a convicção do protagonista feita a Sônia, passa a chantageá-lo. Contudo, após ser rejeitado por Dunya, irmã de Raskolnikov, ele comete suicídio, levando consigo segredos que apenas Sônia, Raskolnikov e o mesmo conheciam. Cercado pela culpa e pela impossibilidade de continuar sustentando a sua própria teoria, a do homem extraordinário, Raskolnikov finalmente se entrega às autoridades e confessa o crime. No epílogo, Dostoiévski revela que Raskolnikov não é de fato uma pessoa essencialmente má. Descobrimos que no passado ele ajudou a cuidar de um pai doente e de um colega que morrera de tuberculose, e salvou crianças durante um incêndio. Esses episódios mostram que o problema do protagonista nunca foi em si a ausência da humanidade, mas sim o orgulho intelectual que o levou a se colocar acima dos outros. Por fim, condenado a trabalhos forçados na Sibéria, ele enfrenta a morte de sua mãe por uma doença que não fora especificada, enquanto sua irmã, Dunya, e Razumikin, seu amigo, se casam e planejam no futuro mudar-se para perto dele na Sibéria. Fato este, consumado apenas por Sônia adoecer. Consumado apesar de Sônia adoecer. O romance se encerra com Raskolnikov aguardando a visita de Sônia, sugerindo que, com o fim de seu castigo, sua vida finalmente poderá recomeçar. No entanto, essa redenção não é apresentada como de fato consumado, mas como uma possibilidade. Diante do exposto, Dostoiévski encerra a obra no liminar da conversão do protagonista, deixando claro que o verdadeiro renascimento ainda não ocorreu. Assim, Crime e Castigo não narra apenas a história de um assassinato, nem de uma punição jurídica mais lenta e decomposição de uma consciência dominada pelo orgulho. No fim, torna-se evidente que não é a grandeza do pecado que impede o perdão, mas o orgulho que recusa a culpa. Então, foi isso. Acho que foi um vídeo relativamente curto. Essa foi a minha visão. Eu fiz um roteiro e tentei ler o roteiro para vocês. Deixa nos comentários o que você acha, a sua própria interpretação sobre o tema, sobre o que o livro fala, porque eu ainda sou leitor mirim. Eu me interessei a ler no ano passado, que eu li bastante coisa, li 1984, eu li alguns livros, eu li Memórias do Subsolo, que eu também quero fazer um vídeo sobre. Esse ano eu tô mais leitor, eu li Flores para Algernon, Crime e Castigo, eu reli Memórias do Subsolo, e tô lendo Os Irmãos Karamazov. E também tô lendo A Peste, de Albert Camus, que eu tô quase acabando. Então, peço que vocês comentem o que vocês acharam do vídeo, principalmente o que acharam da minha interpretação, se ela tá correta. Bom, é isso. Obrigado por ter ficado até aqui. Tchau, tchau.